Olá, amigos alternativos! Vamos falar de Liga dos Campeões, sempre falando do lado mais alternativo da Liga dos Campeões. E dessa vez temos apenas um time estreante na fase de grupos da Champions, é o Sheriff Tiraspol. É um time que poderíamos falar que seria o primeiro clube da Moldávia a chegar na fase de grupos da Champions, mas é melhor não dizer que o Sheriff Tiraspol é um time da Moldávia. É até melhor dizer que é um time sem país. É mais ou menos isso. Vou explicar melhor depois da vinheta. Agora vamos explicar o que acontece com o Sheriff Tiraspol. O Sheriff Tiraspol é um clube que fica na cidade de Tiraspol, capital da região da Transnistria. É uma região que é muito mais ligada à Rússia, à Ucrânia, enfim, à antiga União Soviética do que exatamente a Moldávia. A Moldávia tem muito mais cultura, por exemplo, da Romênia, etnia muito mais romena. E a Transnistria, portanto, é uma região separatista, pretende se separar da Moldávia. Já aconteceram, inclusive, conflitos separatistas. Em 92, mais de 700 pessoas morreram por causa desses conflitos separatistas. Hoje, atualmente, a coisa está um pouquinho mais pacificada, mas houve ali um plebiscito para consultar a população se ela queria ser independente da Moldávia, e isso foi aprovado. Mas o Estado da Transnistria não é reconhecido como independente por nenhum outro país, apenas por outras regiões separatistas também. Então, na prática, ainda a Tiraspol e a região da Transnistria ainda são da Moldávia. Mas eles têm todo ali um Estado independente, porque tem constituição própria, tem exército próprio, tem moeda, língua, enfim, toda uma cultura diferente. Eles valorizam muito lá na Transnistria ainda a União Soviética, eles têm várias homenagens à União Soviética, então tem toda uma cultura completamente diferente da região da Moldávia, do país da Moldávia. O Sheriff Tiraspol é um time muito forte, principalmente por causa da origem dele, que tem a ver com contornos políticos. Vou explicar exatamente por quê. O clube foi fundado por Viktor Gushchan, que é um ex-agente da KGB, a polícia de inteligência russa, e ele depois da dissolução da União Soviética, ele resolveu criar uma empresa de segurança chamada Sheriff, que começou a crescer demais porque a Transnistria estava ali isolada e precisava de uma empresa privada que atendesse os serviços, que fizesse diversos serviços para o país. E ele, por ter sido do governo da União Soviética, ele tinha muita facilidade, uma boa relação com o presidente da Transnistria. E aí ele começou a fazer com que a empresa dele crescesse e começou a tomar aí várias áreas. Atualmente a Sheriff tem aí mercado, posto de gasolina, televisão, empreiteira e até partido político. Está envolvido até com o partido político. E aí é claro que o time de futebol, Sheriff Tiraspol, se beneficiou muito de tudo isso. O clube foi fundado em 1997, então, claro, depois da dissolução da União Soviética, quando essa empresa já estava crescendo, a Sheriff já estava crescendo, e aí conseguiu um sucesso bem repentino. Foi fundado em 97, 99 já venceu a Copa Moldávia, e depois, nos anos seguintes aí, nos últimos 21 anos, ele venceu 19 títulos do campeonato da Moldávia, do Moldavião. E então é um time que domina completamente o campeonato moldavo. A pior posição dele foi um terceiro lugar. Então, realmente um clube muito rico, muito poderoso por causa desse contorno político aí, dessa origem política do clube. Apesar do Sheriff Tiraspol ter todo esse sentimento nacionalista em relação à Transnistria, isso não se reflete no elenco. O elenco tem bastante estrangeiros, costuma ter bastante estrangeiros, e inclusive um dos ídolos do clube é brasileiro, o Henrique Luvanor. É um cara que já fez muita história por lá, entre idas e vindas do clube. Ele já foi artilheiro, já conquistou títulos,
participou da classificação do time para a fase de grupos, então ele estava ali na fase preliminar toda, ele foi importante, mas saiu do clube agora, não vai disputar a Liga dos Campeões, foi para um time da Arábia Saudita, o Henrique Louvanor. Aí sobraram 3 brasileiros que atualmente estão no elenco do Sheriff Tiraspol. Um deles, o mais conhecido, é o Fernando Constança, ex-Botafogo, que a torcida do Botafogo não costuma ter boas lembranças. Também tem o Cristiano, um lateral que chegou a disputar a Série D pelo Volta Redonda, e um atacante Bruno, que fez a carreira toda na Europa. Então são 3 brasileiros atualmente, tem jogadores de várias nacionalidades. Atualmente apenas 6 atletas da Moldávia estão no elenco do Sheriff Tiraspol. O Sheriff Tiraspol teve muitas oportunidades de chegar na fase de grupo da Liga dos Campeões, mas sempre tinha que disputar várias fases preliminares até conseguir. Depois de 18 tentativas, o time chegou na fase de playoff, que é aquela fase pré-fase de grupos mesmo, apenas 2 vezes. E aí, agora, nessa terceira vez, conseguiu se classificar. A fase preliminar completa foi enfrentando um time da Albânia, eliminou um time da Albânia, depois eliminou o Alashkert da Armênia, que é um clube, inclusive, que foi para a fase de grupos da Conference League, vai ser o primeiro time da Armênia a disputar uma fase de grupos de competição europeia. E aí depois pegou o Estrela Vermelha da Sérvia e o Dinamo Zagreb da Croácia. Eliminou esses clubes, portanto, e aí chegou na fase de grupos e vai ter parada dura. Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, que estão no grupo do Sheriff Tiraspol da Liga dos Campeões. Dificílimo, mas vai ser interessante observar esses clubes chegando então na Transnistria, numa região soviética, numa região totalmente diferente, vai trazer boas histórias. Agora eu quero que você deixe o seu palpite aí. O Sheriff Tiraspol tem chances de chegar na próxima fase da Liga dos Campeões ou de pelo menos beliscar uma vaguinha na Liga Europa? Qual que você acha que vai ser o destino? Pode aprontar para cima de Real Madrid, Inter de Milão, pelo menos jogando em casa? Quem sabe? Vamos ficar de olho, a gente vai estar sempre acompanhando nas nossas redes sociais, então siga a Última Divisão nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que o Sheriff Tiraspol aprontar na Liga dos Campeões. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com os amigos e metralhar o like aí, que sempre ajuda muito o Última Divisão a crescer. E conheça o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse, tem o link aqui embaixo, você pode ajudar a Última Divisão a crescer e ainda receber benefícios por isso, tá certo? Então fico por aqui, obrigado e até a próxima!